Aquilo que escolhermos nos será dado. Num vilarejo distante, vivia um mestre muito conhecido por sua sabedoria. Sabia a resposta para todas as perguntas. Certo dia, um jovem, julgando-se muito esperto, pensou em enganá-lo. Levou um passarinho nas mãos para perguntar ao sábio se a ave estava viva ou morta. E planejou: se ele disser que o pássaro está vivo, esmago em minha mão. Se ele disser que o pássaro está morto, abro a mão e deixo voar. Esse sábio não terá a mínima chance de acertar comigo. E assim fez. Na presença do sábio, segurando a ave na mão fechada, o jovem perguntou: Mestre, tu que sabe todas as respostas, o pássaro que eu tenho na mão está vivo ou está morto? O mestre, olhando calmamente nos olhos do jovem, respondeu: depende de como você queira que ele esteja. Que reflexão que a gente pode ter, né, sobre essa história tão aleatória? Aleatória assim, né? Isso pode trazer para a nossa vida. O que o pássaro representa na mão desse jovem? Vamos esquecer que ele quis enganar. O pássaro na mão dele representa o que na vida da gente? Se eu tiver um pássaro na mão, eu decido se eu esmago ou se eu deixo voar. Então aqui diz assim, ó, é a sua escolha que irá determinar aquilo que você tem nas mãos, ou que terá nas mãos. Olha ali a Chitara, minha gatinha linda. Gente, eu nunca vou desistir de contar a história para vocês. Em toda aula eu vou contar uma história para vocês. Cedo ou tarde, eu vou conseguir conquistar um coração aí. Tchau. Então, gente, partindo daquela ideia de por que a gente estuda língua portuguesa na escola, nada mais claro do que a gente lidar com os textos do dia a dia, os textos que vocês vão se deparar, a mobilização que a gente tem que fazer para entender um texto. Então, na aula passada, de terça-feira, de segunda, né? Na aula de segunda, eu falei para vocês sobre texto verbal e não verbal, que eu tenho certeza que vocês já sabem o que quer dizer, né? Verbal com palavras, não verbal imagens, símbolos, né? Vocês viram. Eu quero corrigir uma coisa que eu tava falando com a minha mãe, mostrei para ela e ela disse, isso aqui não é o divisor não, isso aqui é a porcentagem, tem um símbolozinho da porcentagem, eu vou mostrar aí para vocês, tá? Esse aqui, galera, ó, esse aqui, ó, é a porcentagem. Na hora eu achei que era um divisor. Faltou o sinal de menos, né? Mas aí foi um erro meu, tá? Minha mãe falou, isso aqui é uma porcentagem. Eu falei, é mesmo, vou me corrigir. Então, continuando. É muito importante a gente conseguir ler um texto e entender, e ter autonomia para entender. Quando eu passo a interpretação para vocês, às vezes tem resposta pessoal, que você pode dizer o que você quiser. Às vezes você tem que dizer aquilo que o autor do texto quis dizer, né? E aí eu vou falar um pouco sobre as questões que eu passei, né? Muita gente ainda não fez atividade. Essa videoaula tem que assistir até o final. Eu fiz uma pegadinha no final da outra videoaula, né? E aí eu percebo que vocês não estão ouvindo tudo, né? Mas é uma aula, eu não tô nem passando uma hora falando, no máximo 15 minutos, gente. Vocês têm que assistir a minha aula até o final. Por favor, tô me humilhando. Essa daí foi a charge que eu trabalhei com vocês para falar, né, da linguagem verbal e não verbal, que é um tipo de texto que a gente encontra em jornais, atualmente a gente vê pela internet, da esfera jornalística. Muitos autores dizem que a charge, ela vai falar um pouco do que está sendo noticiado, um assunto do momento, mas de uma forma crítica, mas para trazer um humor. Quem não viu o humor aqui, significa que não teve essa percepção, porque tem o humor, entendeu? Olha, ele diz, o noticiário está 100% infectado. É uma brincadeira, é porque só falam sobre o coronavírus. É porque tudo que diz de notícia é relacionado ao vírus. Então, assim, é como se até o noticiário estivesse infectado. Pode não ter graça para você, mas então, agora, outro desafio para saber se você está assistindo a minha aula, eu vou pedir. Procure uma charge na internet que você ache engraçada e me diga por que você achou essa charge engraçada. Atividade, hein, gente?
A segunda charge que eu passei foi falando de uma coisa que estava sendo noticiada nos jornais, que era a questão da prisão do Ronaldinho Gaúcho, jogador de futebol. Então, qual era a graça daqui, ó? Ronaldinho é pego um passaporte falso no Paraguai. O Paraguai já tem fama. Eu preciso saber disso, que o Paraguai já tem fama de ter coisas falsificadas. Aí ele diz, tudo arranjado, tá aqui seu troco e o passaporte. E o troco é R$ 200. Para mostrar o quê? Que até os R$ 200 estão falsificados, entendeu? A nota de R$ 200 está falsificada, entenderam? Então, assim, eu preciso saber quem é o Ronaldinho Gaúcho, eu preciso saber sobre a questão do Paraguai, ser um país que as pessoas falam que os produtos são todos falsificados, entendeu? Quem é que já sabia disso? Me responda isso por escrito no caderno. Eu já sabia que Paraguai era um país que as pessoas falam que os produtos são falsificados. Responda no caderno. Não, Letícia, eu não sabia que o Paraguai tinha essa fama. É isso que eu quero. Quero saber se você está prestando atenção no que eu estou falando. É um treino, é pro seu cérebro, é pro seu bem. Olha, gente, por exemplo, essa charge eu vi no Instagram e eu não entendi nada dela. Eu não sabia o que estava acontecendo no meio jornalístico, as notícias de jornal. Diz assim, vamos analisar a linguagem verbal e a não verbal. A verbal diz, gente, esse é o João Pedro, mais um de nós. Quem diz isso é a Mulher Maravilha? Não, é uma pessoa vestida de Mulher Maravilha. Esse aqui é o João Pedro, que até então eu não sabia quem era. E aqui, ó, as nuvens, né? Muitas pessoas, e que a gente pode ver que todas elas são, né, pretas, né? Que agora a gente tem que dizer preta e não negras, né? Que é mais politicamente correto dizer pretas. Depois nós vamos falar sobre isso. E aí chegou no céu, então deve ser, alguém morreu. O que eu fiz para entender essa charge? Fui atrás dos noticiários. Coloquei lá, João Pedro, morte. E aí apareceu aqui. Vídeo mostra casa cheia de tiros onde estava João Pedro ao ser morto no Rio. Aí eu vou atrás da notícia saber como foi. Olha, famosos lamentam a morte de João Pedro de 14 anos no Rio de Janeiro. O que se sabe sobre a morte a tiros de João Pedro no Salgueiro, Rio de Janeiro? Então, toda a informação agora a gente tem aqui, ó, um clique do Google. Então, eu acessei aqui o Correio Brasiliense, que é um jornal online, e diz lá, morte do menino João Pedro baleado por policiais gera comoção na internet. Ah, então a comoção foi porque quem matou foram os policiais, entendeu? Então, triste, né? Aí achei aqui a opinião do Felipe Neto. O caso João Pedro não é menino morre. João Pedro foi assassinado pelo Estado, executado dentro de casa e em seguida teve seu corpo sequestrado, deixando a família em prantos. Um jovem negro assassinado por uma política de segurança pública ineficaz, brutal e sem preparo. Aí no G1 diz, menino de 14 anos morre durante a operação das polícias federal e civil no Complexo do Salgueiro, no Rio. Olha aí, viu? Agora a gente entende a charge. Vamos voltar para a charge. Agora a gente pode pensar bem nessa charge, né? Gente, esse é o João Pedro, mais um de nós. Mais um de nós. Quem são esses nós? Você vai me responder isso no caderno. O nós da charge que você mostrou hoje, Letícia, se refere a quê? É isso que você vai dizer. Vai colocar assim, ó. O nós na charge que você mostrou hoje, Letícia, se refere a quê? Bora que isso é exercício cerebral. Então, gente, quando eu vi essa charge no Instagram, eu nem entendi. Aí eu fui atrás, fui ver o que era. Aí vi essa história, né, que tinham assassinado um jovem, né, de 14 anos. E aí gerou essa comoção. Quando as pessoas falam, os artistas ficam falando, né, eu fui atrás. Aí, por ele ser negro, né, ou preto, não sei como é que a gente pode usar esse termo, né, fica parecendo assim que gera muita discussão nessa questão de dizerem que matam muitos negros, né, e toda essa, de como foi a morte dele, de ele ser só com 14 anos, né, então assim, gera essas polêmicas nos jornais e aí as pessoas tentam fazer a crítica de uma forma, com a linguagem não verbal, que é a charge, de uma forma, não tem humor ali, né?
É uma crítica. Se a gente fosse falar, cadê o humor daí, Letícia? Não tem humor, gente. É uma crítica, né? Séria, tá bom? E não tem problema nenhum de a gente ser humilde, não saber de um conteúdo e ir atrás, tá entendendo? Não é normal. O importante que eu quero pra vocês, o que eu desejo pra vocês como professora, orientadora, tudo, é que vocês exercitem o cérebro, entendeu? Sabe aquela pessoa que quer ser sarada, malhada, bonitona, gostosona e vai pra academia, malhar os músculos do corpo? É a mesma coisa que eu quero pra vocês malharem aqui, ó, o cérebro. Fazer atividades como essa de ler textos, de escrever, de ouvir o que eu estou falando, de escrever, de prestar atenção, vai ajudar vocês a exercitarem o cérebro para quando vocês estiverem velhos, que eu acho que vocês querem envelhecer, não terem um Alzheimer, uma doença, uma demência, entendeu? Cuidar da saúde mental, por favor, cuidem da saúde mental. Olha aqui uma charge de julho de 2015. Faz muito tempo. Então essa charge ela se perdeu no contexto. Nós não estamos em 2015 para entender, mas talvez nós saibamos se a gente conhecer quem é esse personagem da charge. Diz assim, ó: previsão do tempo no Acre. Não me chamem de friuale, que eu não gosto. Ah, então pode ser que nós saibamos sobre o que fala, qual é a crítica e em que contexto essa charge foi escrita. Você vai me responder no seu caderno e vai me dizer: o contexto da segunda charge que você nos mostrou, Letícia, é tal. Aí você vai me dizer em que momento que estava sendo noticiado nos jornais, será? O que você acha que estava acontecendo para que isso fosse dito nessa charge? Então, a segunda charge de hoje você vai dizer: o contexto era tal, 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 tá bom? Charge 3, olha só que barato. O título diz: o calor no Acre. Aí nós temos aí um pássaro que diz: meus filhinhos. E aí o que são os filhos dele? Então isso aqui a gente explica. Essa charge, ela foi criada em qual contexto? O que está acontecendo que virou notícia que eles fizeram essa charge? Terceira charge você me responde no caderno, tá bom? Quarta e última charge. Diz assim o título: enquanto isso, o menino do Acre. Bruno, eu quero a minha parte do dinheiro. Eu já absorvi tudo. Você vai me explicar apenas a linguagem não verbal. O que tem de linguagem não verbal nessa charge? E a outra sobre essa charge. Você é pessoal. Você conheceu, sabe da história do menino do Acre? Sobre o que falam sobre esse Bruno? Se não souber, pesquise e me diga. Só isso, tá bom? Viram a ponte que eu fiz? Então, olha só. Eu mostrei um meme feito aqui em Rio Branco que falava sobre o menino do Acre e o Bruno. Depois lembrei de uma propaganda da Brastemp, né? Que fazia piada sobre o menino do Acre, certo? E também mostravam memes famosos da internet. Vocês viram, né? Os 3 memes famosos da internet. E aí, 3 não, 4, né? 4, isso. 4 memes famosos da internet. Então, meme também é um tipo de texto verbal e não verbal que surgiu com esse boom da internet, das redes sociais. Muita gente faz memes muito criativos, vocês mesmos já devem ter criado, eu já criei para o grupo da escola. Então, meme é um modo muito inteligente de se expressar, de fazer piada sobre alguma coisa do momento, geralmente é alguma coisa do momento também, mas não precisa ser, pode ser de um comportamento, como um cartoon. Lembra que a gente falou de cartoon na aula? Vamos rever cartoon para depois a gente falar de meme, tá bom? Coragem, irmãos! Então, esse foi o cartoon que eu passei na aula de segunda-feira. É um cartoon que não tem nenhuma linguagem verbal. Ele é todo construído com as imagens, né? Com a imagem de cima e a de baixo. O cartoon se difere da charge por não tratar de assuntos que estão no contexto atual. São temas, vão fazer críticas sobre comportamentos humanos, que em qualquer época da nossa vida a gente vai entender. Aqui, ó, a gente falou, né, sobre um pai que chega para o menino parar de chorar, teve que dar uma chupeta, mas a chupeta é a televisão, que muita gente usa a televisão e celulares para que as crianças fiquem, né, distraídas.
O outro cartoon que eu mostrei falava sobre um tema que era a segurança. A falta de segurança. Era uma vez a segurança. Então, se acabou a segurança, é para ficar assustado. Foi como as crianças ficaram aqui no sofá. Então, o cartoon também é uma crítica com linguagem verbal e não verbal sobre algum comportamento do ser humano. Então, com certeza está falando que acabou a segurança. Se não acabou a segurança, a gente não vive rodeado de medo, de pavor, de ter que trancar nossos portões, não é, gente? Olha esse cartoon que eu achei, gente. Diz assim: mestre, o que é a vida? Vejamos o que diz o Google. Olha a crítica do comportamento humano, né, gente? Qual crítica? De que o Google é a nossa salvação para todas as perguntas, que no Google tem tudo, que a gente não tira mais nada da cabeça, que tá tudo lá no Google, né? Lógico que é uma brincadeira, porque tá perguntando pro mestre, e aí essa figura do mestre, que o mestre tem que saber tudo, e aí o mestre não sabe tudo, mas o Google sabe, entendeu? Então essa é a crítica. O Google sabe tudo. A gente brinca até que o Google é o oráculo. Eu mesmo hoje mostrei para vocês procurando, mas é porque tem tudo na internet. É a nova vida que a gente tem, é o novo mundo. Antigamente a gente tinha, o que a gente tinha já estava na nossa cabeça. Hoje em dia não. Tá tudo no Google. Olha esse cartão. O sorteado para atendimento foi o paciente número. Aí o que tem de linguagem não verbal? Nós temos uma enfermeira, um globo de bingo e 3 pessoas bem machucadas, né? Com essas estrelinhas aqui, mostrando que estão sentindo dores, né? Olha a fisionomia deles, né? Como eles estão bastante machucados. E aí a crítica desse cartoon, o sorteado para atendimento foi o paciente número, significa o quê? Que os hospitais estão superlotados. É uma crítica ao comportamento humano de não ter cuidado com a saúde pública, entenderam? Olha que legal esse cartoon. Alguns cartoons vocês vão encontrar apenas com uma linguagem não verbal, mas com uma frase abaixo, como esse aí, olha. Continue segurando e conta de novo o que vocês faziam com isso daí. Quem está falando isso? O menino, muito bem. Aí ele está tirando uma foto, vai entrevistar talvez o pai ou o avô dele, para explicar o que ele estava com aquilo na mão. Então, aquilo ali era um objeto do passado. Vocês devem conhecer. O que é aquilo ali? Isso, muito bem, um disco de vinil. Parabéns. E agora que eu fiz a ponte para falar de música, eu estou muito interessada em você me dizer uma música que você gosta muito. Me diga o nome dessa música e quem canta e escreva para mim no meu privado, tá bom? Que nós vamos trabalhar com essa música, tá bom, queridos? Quero ver se vocês estão me ouvindo. Gente, ó, esse é o livro didático de vocês, certo? Eu poderia mostrar vários memes que tem na internet, mas é acesso a todo mundo, você pode acessar, você pode ver a infinidade de memes que existem, de memes todos os dias sendo criado por diversos motivos, ações, temas, né? Mas aí eu achei, né, aqui no nosso livro nós temos também aqui um meme. E aí eu vou passar para vocês essa atividade para você responder, tá bom? Então, tudo aquilo que eu falei durante toda a aula, essa aula que vocês acabaram de assistir, todas as perguntas que eu fiz oralmente, eu quero as respostas delas. Tem uma pergunta que eu fiz para você ir no meu privado e responder, que é uma pesquisa que eu estou fazendo e quero trabalhar com vocês músicas, tá bom? E aí, principalmente música que vocês gostam, que é para ser agradável para vocês estudar. E aí vou passar a atividade desse livro aqui para vocês responderem para mim também, tá bom? Essa foi a nossa aula de quinta. A gente volta na segunda-feira. Eu preciso que vocês devolvam os exercícios. Eu não vou desistir de tentar, de chamar a atenção de vocês, de pedir, porque isso é pro bem de vocês, tá bom? Se a gente não pode estar dentro de sala, nós vamos estudar dessa forma e nós vamos mostrar para nós mesmos que a gente consegue estudar assim e consegue aprender. Não é possível que você não tenha aprendido nada sobre linguagem verbal e não verbal, sobre a charge, sobre o cartoon e agora o meme. Então, é resolvendo exercício, é praticando na escrita que eu vou saber se você está entendendo. Faça com zelo, faça com carinho, é para lhe ajudar. Nós não estamos perdendo nada com isso. Você não está perdendo tempo, você está ganhando, tá bom?
E você que tá acostumada só a assistir e não resolver nada, vou puxar as orelhas, hein? Beijo. Bom final de semana, até segunda.